Irmãs, que a graça e a paz seja com todas. Amém. Vamos começar nossa lição dessa manhã. Quero convidar todos para abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus. Carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo 4. Hoje nós vamos terminar a nossa análise do quarto mandamento. Tá certo? Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10. Hoje nós vamos concluir o quarto mandamento, se o Senhor permitir. Vamos fazer a leitura de forma alternada. Eu lerei o versículo 1, as irmãs o versículo 2, e dessa maneira até o verso 10. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10. Leitura alternada. Hebreus 4, de 1 a 10. Vamos ler? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, por muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma oração de intercessão pelo estudo dessa manhã. Nossa irmã missionária Vilma, por favor, faça uma oração pedindo pela lição dessa manhã. Amém. Mas então nós vamos finalizar hoje a nossa análise do quarto mandamento, tá certo? Nós já tivemos 2 estudos, né, sobre o quarto mandamento dentro desse nosso currículo aí de estudos sobre ética cristã, sobre os 10 mandamentos. Então hoje faz 15 dias nós vimos a primeira parte, né, quando nós vimos o conteúdo moral do quarto mandamento, o fato de que Deus determina que o homem guarde para ele, separe para Deus um dia a cada 7. Nós vimos por que nós entendemos que esse mandamento ele não ficou restrito à antiga aliança. Falamos por que a Confissão de Fé de Westminster e a fé reformada entende que esse é um mandamento perene. Falamos algumas coisas, dissemos que uma das razões é porque ele está ancorado na criação. Ele não tem a sua gênese após a queda, mas vem de antes do lapso humano, da queda humana.
falamos sobre aquilo que o Senhor exigia e quais eram os propósitos do quarto mandamento. Que o homem descansasse e também que o homem dedicasse esse dia a serviços espirituais para Deus. Isso já desde o Antigo Testamento, para o sacrifício, para ouvir as profecias, para comparecer junto à congregação dos crentes para o culto público. Na semana passada nós vimos um estudo mais devocional dentro desse tema ainda do quarto mandamento, que é um pecado que acaba sendo denunciado no quarto mandamento, que é o ativismo, né? O quarto mandamento nos ordena descansar. Isso significa dizer que não descansar, e eu quero definir ativismo como isso, trabalhar ao ponto de não descansar adequadamente acaba sendo um pecado. Nós vimos por quê. Esse estudo, irmãos, da semana passada entrou ontem à noite. Ontem à noite eu coloquei no canal da igreja, tá certo? Então, quem não estava ou quer rever, reouvir, pode depois acessar lá no canal da igreja. Então, hoje, irmãos, nós vamos para o último estudo, para a parte 3 do quarto mandamento, onde nós vamos ver por que a imensa maioria das agremiações cristãs entende que, mesmo sendo um mandamento perene, perpétuo, houve uma alteração no modo de cumprimento do quarto mandamento. Isto é, na antiga aliança ele era cumprido através da guarda do 7º dia, e por que na nova aliança passou-se a considerar o primeiro dia como sendo esse dia do Senhor, esse dia de guarda para o Senhor, tá certo? E é claro que aqui nós vamos entrar em choque, principalmente com o judaísmo, né, que insiste que o 7º dia ainda deve ser guardado. E dentre as agremiações, pelo menos declaradas cristãs, há uma delas que insiste nesse ponto. Alguém sabe? O adventismo do 7º dia. Inclusive o nome é esse, Adventismo do 7º dia. Então, nós vamos listar as razões pelas quais a imensa maioria das tradições cristãs não pensa dessa forma. Então nós vamos seguir 3 pontos, como de costume. Primeiro, irmãos, nós vamos desenvolver um ponto que nós vimos no primeiro estudo, que é o conceito de Shabá na Bíblia, ou da palavra que nós traduzimos como sábado, porque esse vai ser um ponto importante. Essa é uma confusão que com facilidade nós podemos fazer. Eu acho até que a irmã Célia me perguntou isso há algumas semanas atrás. Pode ser que eu esteja confundindo. Mas por que a gente lê na Bíblia sábado e no sábado a gente trabalha? Ontem, né? O dia de ontem, sábado. Então nós vamos ver que o conceito bíblico de sábado não deve nos fazer pensar que sábado na Bíblia é 7º dia. Nós vamos ver que há uma diferença entre as duas coisas. O sentido primário de sábado, da palavra sábado, tanto no hebraico quanto no grego, não é 7º dia, mas é feriado, dia de descanso, tá certo? A gente vai ver isso daqui a pouco. Isso faz com que nós não caímos na armadilha ali porque um dos dias da nossa semana se chama sábado, nós acharmos que esse deve ser o dia de guarda do povo cristão, tá certo? Então nós vamos ver qual é o conceito bíblico de sábado. Depois, vamos ver bem rapidamente as objeções que, em geral, os adventistas eles levantam contra a mudança do sábado, do 7º dia. Eu nem gosto muito de usar a palavra sábado, mas do 7º dia para o primeiro. E, por último, as evidências bíblicas e históricas dessa mudança, dessa alteração após a ressurreição de Cristo, do 7º para o primeiro dia. E aqui, irmãos, nós vamos ver que os adventistas têm uma grande dificuldade porque eles basicamente estão sozinhos nessa luta. Né? Basicamente estão sozinhos. Todas as tradições cristãs, o protestantismo, o catolicismo, a ortodoxia oriental, todas elas foram unânimes praticamente em entender que o sábado foi substituído pelo domingo, tá certo? Mas é bom que a gente fixe as razões para isso. Nós sabemos disso, vocês sabem disso aqui, vocês sabem, talvez em maior ou menor grau, a depender de cada pessoa, as razões. No entanto, é bom a gente sempre fixar isso para que, eventualmente, um dia em que vocês forem arguidas por alguém, tenham condições de responder adequadamente, tá bom? Infelizmente, irmãs, hoje não deu tempo, na verdade não deu tempo não, eu me descuidei mesmo, não consegui trazer os textos, tá certo? Os versículos, mas aí eu vou passando aqui e vou designando algumas pessoas para nós lermos, tá bom? Então, iniciando, irmãs, pelo conceito bíblico de sábado, tá certo? Nós trabalhamos isso no primeiro estudo. O sentido primário, o sentido mais radical, no sentido de ser a raiz da palavra sábado, não é 7º dia, mas é descansar, folgar, feriar, que é de onde vem a nossa palavra feriado, ou também cessar. Então, esse é o sentido primário da palavra sábado. É um período de descanso, tá certo? É um período de cessação das obras. Nós vamos perceber, irmãs, e agora eu queria mostrar isso para vocês, como não necessariamente a palavra sábado, no Antigo Testamento principalmente, está vinculada ao 7º dia. Nós vamos ver que a palavra sábado ela é aplicada em outros sentidos, tá bom?
Então, por exemplo, nós vamos encontrar mais de uma vez o sábado, a palavra sábado, na forma de verbo e não de substantivo no Antigo Testamento. Então vamos ver esses textos aqui, vou começar por aqui. Então, nossa irmã Verônica, por favor, leia 2 Samuel 16, 14. Andréia vai ler Deuteronômio 5, 12. Aí eu vou pedir para a nossa irmã Angelina, Êxodo 23, 12. E nossa irmã Célia, Êxodo 34, 21. Se achou, já pode ler. Ali descansaram. Sabe qual é a palavra para descansaram aqui no original? Sábado. Está na forma verbal. Se a gente fosse fazer uma tradução muito bruta aqui, e ali sabadaram, seria a tradução. Então, veja, sábado aparece na forma verbal. Isso já nos mostra que o sentido primário dele não é sétimo dia, mas é descanso, tá certo? Próximo, pode ler, André. Isso. Veja só, esse versículo é interessante, porque é a repetição do quarto mandamento. Ele vai dizer, guarda o dia de sábado, o dia de descanso, para o santificar. A palavra santificar aí é descansar. Para o sabadar, para o guardar como sábado. Tá certo? Então, isso serve para nos mostrar que o sábado não é o sétimo dia. É exatamente o contrário. O sétimo dia foi escolhido para ser o sábado. Tá certo? Mas o conceito de sábado é dia de descanso. Próximo texto. A Êxodo 23, 12. Então, isso. Então, note como os dois conceitos aqui eles aparecem separados. A própria lei faz isso. Você vai trabalhar 6 dias, mas aí ele diz, mas o sétimo dia será o teu descanso. Será o teu sábado. Você vai sabadar, você vai descansar. Então veja, o dia foi escolhido, ele não era desde sempre o dia do descanso, mas ele foi escolhido por Deus para ocupar esse espaço de ser o dia de sábado, o dia do descanso. Último texto, Êxodo 34, 21. Isso, quer na aradura, quer na cega. Então, sétimo dia você vai guardar sábado, você vai descansar. A palavra ali é literalmente sábado. Então, essa é uma primeira evidência de que o sentido primário de sábado não é sétimo dia, mas é dia de descanso. Uma primeira evidência é, você encontra a forma verbal da palavra sábado. Se o sentido primário de sábado fosse sétimo dia, nós não iríamos encontrar a forma verbal, mas apenas a forma substantivada da palavra. Uma segunda evidência, irmãs, é que a Bíblia fala de outros dias, além do sétimo dia, que também são chamados de sábado, principalmente no Antigo Testamento. Então, outros dias, além do sétimo dia da semana, eles também são chamados na Bíblia de sábado. Então, vamos ver mais 2 textos? Irmã Socorro, por favor, Socorro Moraes. Ezequiel 20, 20. E vou pedir para a Elaine ler Colossenses 2, 16. Pode ler, pode ler. Isso. O profeta Ezequiel diz, santificai os meus, o que é que diz? Sábados. Então, perceberam como está no plural, não está no singular. Por quê? Porque havia mais de um dia na antiga aliança que era chamado de sábado. E que dias eram esses? Isso vai ser importante para o próximo texto que a gente vai ler. Havia o sábado semanal, que era o sétimo dia de fato, mas havia ainda sábados mensais, que às vezes vão aparecer como descritos como lua nova, tá certo? Festas, dias de descanso obrigatório mensais. Havia dias de descanso anuais, por exemplo, o dia da expiação, o feriado de Yom Kippur, era um dia por ano, que não estava ligado a um sétimo dia, mas que deveria ser guardado pelo povo de Deus. Ainda tinha aquelas 3 festas lá de Israel que o Senhor prescreveu lá em Êxodo.
Então eram dias anuais. E ainda havia anos sabáticos. Tá certo? Por exemplo, a lei determinava que veja como o mesmo princípio vai ser repetido. A cada 7 anos, o 7º ano deveria ser considerado um ano de descanso da terra. Você não poderia arar a terra. Então o povo de Israel podia apenas arar a terra, trabalhar a terra 6 anos, no 7º eles deveriam deixar a terra descansar. Então havia obviamente um princípio aí de cuidado com a criação, permitir que a terra trabalhe, porque o 4º mandamento também tem esse aspecto de uma garantia à criação. Você veja que um dos textos que foi lido diz que o boi deveria também descansar. Perceberam isso? Então veja, mas não é 7º dia, nesse caso era 7º ano. Perceberam aqui como o sentido de sábado primário não é 7º dia, é tempo, dia, período de descanso. Às vezes poderia até ser uma semana inteira. Por exemplo, no feriado da Páscoa, você encontra isso lá em Êxodo 12, o povo deveria guardar não apenas o 7º dia de descanso, mas os dias que vinham antes dele. Era praticamente uma semana inteira de descanso, de proibição do trabalho. Então vejam, por isso que nós vamos encontrar o Antigo Testamento falando de sábados, porque havia muitas determinações de dias de descanso. Eu nunca tive a curiosidade de parar para calcular, mas é bem possível que os judeus trabalhassem muito menos dias do que nós trabalhamos, por causa desse acúmulo de dias de sábado. E isso também servia, irmãos, para fixar um ponto de uma aplicação para nós. Lembra que eu falei semana passada que aquela pesquisa indicou que dos anos 70 até o ano 2000, o número de horas que os americanos trabalham por ano aumentou muito? Você veja que toda hora os judeus tinham que parar de trabalhar, toda hora. Mesmo assim, o Senhor os sustentava. Então, tinha essa função pedagógica de mostrar que o sustento deles não era providenciado pelo trabalho, mas, pelo menos não em primeiro plano, não como fator principal, mas sim pela provisão do Senhor. Então, essa é uma segunda evidência, tá certo? E aí sim, eu já ia passando direto. Colossenses 2,16. Veja como esse conceito vai aparecer. Sábados. E veja que antes dele falar, ninguém vos julgue por comida e tal, aí ele termina dizendo sábados, antes ele diz festas, lua nova. O que eram as festas? Os feriados anuais de Israel, os sábados anuais. O que era a lua nova? Os sábados mensais, tá certo? Os sábados mensais. E ainda havia, irmãs, já ia esquecendo de dizer isso, ainda havia sábados periódicos que não estavam relacionados a nenhum tipo de data específica. Por exemplo, no período da primeira colheita, o povo deveria guardar sábado de festa ao Senhor, independentemente da época do ano em que isso acontecesse. Então serve só para a gente fixar esse ponto de que o sentido primário da palavra sábado, então, não é 7º dia. Aqui é o ponto fulcral aqui da nossa discordância com o Adventismo, porque eles vão dizer que não. Que você não pode substituir, você não pode dissociar o sentido da palavra sábado de 7º dia. Nós pensamos de maneira exatamente inversa. Sábado é um conceito mais amplo do que 7º dia. Ficou claro aqui, irmãs? Esse é um ponto um pouco... A gente precisa pensar um pouco em tudo que o Antigo Testamento diz, mas é importante a gente fixar isso, tá bom? Então, pensando nisso, a polissemia. O que é polissemia? A multiplicidade de significados. Polissemia é isso, é quando uma palavra tem mais de um significado, ela é polissêmica. Então, a polissemia envolvendo o termo sábado levou muitos teólogos na história a diferenciarem 2 dimensões no 4º mandamento. Então vejam, como o 4º mandamento diz guarda o dia de descanso, o dia de sábado, mas como a palavra sábado tem mais de um significado, muitos teólogos ao longo da história da igreja começaram então a perceber que esse mandamento ele tinha 2 dimensões, pelo menos 2 dimensões distintas. Aqui, irmãs, quando eu falo de muitos teólogos ao longo da história, por exemplo, nós podemos citar aqui Santo Agostinho, tá certo? O maior teólogo e filósofo da igreja, pelo menos nos 4, 5 primeiros séculos, e também São Tomás de Aquino, né? o maior teólogo da história do catolicismo. Os 2 concordavam, e muitos outros teólogos, principalmente da Reforma para cá, concordavam que por causa dessa polissemia, o 4º mandamento tinha 2 dimensões que deveriam ser diferenciadas. Uma é a dimensão, leiam comigo ali, por favor, moral, permanente ou literal. Então, num primeiro sentido, ele deveria ser entendido como moral, permanente e literal. Mas havia um segundo sentido, cerimonial, provisório ou alegórico.
Então, há ligeira diferença entre essas palavras, mas a gente vai tratar aqui para simplificar como sinônimos, tá certo? Então, qual era o sentido moral, permanente ou literal do quarto mandamento? É aquilo que nós falamos hoje faz 15 dias. Leiam comigo. O dever de guardar um dia em 7 como celebração da criação e da redenção. Então, ao longo da história da igreja, os teólogos identificaram isso aí como a dimensão moral, permanente e literal do quarto mandamento. Em outras palavras, Deus determinou que em todas as épocas o homem guarde um dia entre 7, porque esse padrão vem da criação, como celebração da criação e também da redenção. Veja, guarda esses 2 pontos aí, viu? O quarto mandamento é uma celebração da criação e da redenção. Isso vai ser muito importante para a gente entender por que o domingo substituiu o sábado, o 7º dia, tá certo? Então esse é o sentido moral, permanente ou literal. Ou seja, é isso aqui que permanece durante todas as épocas. Isso aqui, irmãos, é algo que a cristandade, de maneira geral, sempre defendeu. Tanto esses teólogos antigos que eu citei, como se você procurar os mais novos, tanto no catolicismo quanto na fé reformada, como, por exemplo, um teólogo presbiteriano americano chamado Joseph Piper, eles vão defender essa diferenciação aqui. Agora, além desse sentido permanente, desse sentido eterno, havia no Antigo Testamento um sentido cerimonial. Então, o quarto mandamento ele deve ser entendido como um mandamento misto. Ele tem uma dimensão moral, mas havia também uma dimensão anexada a ele cerimonial. Ou seja, havia esse aspecto que deve ser observado em todas as épocas, mas havia algumas coisas que eram só para o Antigo Testamento, que é exatamente o segundo sentido chamado de cerimonial, provisório ou alegórico. Então, nós já vimos qual era a parte do quarto mandamento que deveria ser entendido como moral. Ou seja, aquilo do quarto mandamento que permanece para sempre. E o que do quarto mandamento ficou só no Antigo Testamento, que é o segundo sentido? E aí nós respondemos dizendo, primeiro, a observância do 7º dia. Então veja, Deus ordenou que em todas as épocas o homem guardasse um dia entre 7. No Antigo Testamento, que dia era esse? O 7º dia. Então essa primeira dimensão, o fato de ser o 7º dia, está categorizado aí como sendo algo provisório. Além disso, os demais sábados. Então, tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, esses feriados anuais, mensais, todas essas coisas ficaram lá. A gente vai encontrar expressamente isso no Novo Testamento, porque fazia parte da dimensão provisória do quarto mandamento. Os outros dias, né, os anos de descanso também, o ano do jubileu, que era uma vez a cada 50 anos, também fazia parte disso. Além disso, a sanção capital à quebra do descanso. Qual era a pena para quem quebrasse o dia de sábado, trabalhasse no dia de sábado? Quem lembra? A gente falou isso no primeiro estudo. Uma advertência verbal, era essa a pena? A morte. Quem quebrasse o quarto mandamento deveria ser morto. Então, isso não mais vigora, obviamente, né? A pena para isso se dá no contexto da igreja. Então, a pena corporal, a pena civil do Antigo Testamento, ela também não mais permanece. E ainda regulamentos específicos da legislação mosaica. Então, além de ser o 7º dia, além de ter outros sábados em torno do 7º dia, além de haver uma pena capital, que era a morte para quem quebrasse o 7º dia, para quem trabalhasse no 7º dia, havia ainda também alguns regulamentos específicos na lei de Moisés. Por exemplo, havia um artigo bem interessante na lei de Moisés que dizia o seguinte, para assessorar o povo na guarda do sábado, eles não poderiam acender fogo. Tem isso na Bíblia. Eles não podiam acender fogo. Então, se você vivesse no Antigo Testamento, você tinha que aposentar o fogão, viu? No domingo. A grande dúvida seria, ligar o micro-ondas seria acender fogo? Seria o grande debate teológico do Antigo Testamento, seria esse. Mas tinha isso, não podia acender fogo. Uma outra coisa, uma trombeta deveria ser tocada às 5 horas da sexta. Uma trombeta literal deveria ser tocada. E às 5 horas do sábado ela deveria ser tocada de novo, marcando o início e o fim do sábado. Então tinham essas leis que são chamadas de rudimentos no Antigo Testamento e que não mais vigoram. Veja, a gente não tem mais esse tipo de determinação, tá certo? E isso é um ponto importante, inclusive, irmãs, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós não podemos regular
essa questão da guarda do dia do Senhor usando esses detalhes, como acontecia no Antigo Testamento. Não é mais desse jeito. É muito mais agora principiológico do que baseado em regras. Então vejam, nós não podemos dizer assim, fazer uma lista do que pode e o que não pode no domingo. É problemático você fazer isso. Cheira muito mais a legalismo, né? Os próprios fariseus faziam isso. Eles iam, inclusive, além da lei. Então você vai encontrar os fariseus fazendo leis, como, por exemplo, você só pode andar 1 milha no sábado. Se andar mais de 1 milha, quebrou o sábado. Você não pode comer o ovo que a galinha botou no sábado, porque ela trabalhou. Você vai encontrar essas leis. Então, até esses rudimentos da lei, eles extrapolaram. Igor, pode falar. Eles faziam isso ainda hoje. Se tratar da sexta, até. Eu lembro que na faculdade, uma viagem, a gente fez, com 2 professores amigos. E eles estavam nervosos nessa viagem, que a viagem foi uma sexta. E a agonia deles, eu escutando nós, era que chegar e viajar antes das 5. Aí, infelizmente, teve uma classe quando deu 5 horas de voando ali, né, comigo. E esse foi para mim, morreu toda vez. Eles sabem para você. Aí eu olhei para o Marcelo, né? E Marcelo, amanhã é Cristo mesmo para ele. Olha para mim, não acredito em mim. Mas eu achei interessante porque eles ficaram nervosos. Porque não chegou a tempo em casa, 5 da tarde. E quando deu 5 da tarde, eles olharam no banco e dispensavam. Pronto, você vai encontrar no Adventismo essa mesma manutenção dos rigores da lei de Moisés. Por exemplo, um desses aspectos é dia literalmente mesmo, é 24 horas. É da hora em que o ponteiro bate 5 horas na sexta até a hora que bate 5 horas no sábado. No cristianismo, existem segmentos do cristianismo, até da fé reformada, que lidam assim, tá certo? Então você vai encontrar pastores reformados que vão dizer de meia-noite a meia-noite, sem possibilidade de negociação. Mas, de maneira geral, os cristãos não tendem a lidar com o 4º mandamento dessa forma. Até porque o conceito de dia na Bíblia tem muito mais a ver com início e fim de atividades. Muito mais do que com horário, tá certo? Então, esse é um aspecto também que fica lá no Antigo Testamento, esses rigores, essas determinações casuísticas que havia na lei de Moisés. Pode falar. Sim. Claro. Você veja que a fé reformada ela vai oferecer uma resposta coerente para esse tipo de situação, né? A Confissão de Fé de Westminster vai dizer que, dentre as atividades que são listas no domingo, estão as atividades de necessidade. Você não tem como impedir que o animal produza no domingo, então é um trabalho lícito, e de misericórdia, né? Então a fé reformada, principalmente, ela vai oferecer uma visão toda harmoniosa do 4º mandamento. Então esse é o sentido moral e o sentido também, o sentido permanente e o sentido provisório ou alegórico. Então vejam, com aquilo que nós vimos até aqui, nós já abrimos com tudo isso, a gente já monta a estrutura que permite nós percebermos por que o sábado, o dia de descanso, deixou de ser o 7º para se tornar o primeiro. Por que isso é possível? Porque o sentido primário de sábado não é 7º dia, é dia de descanso. Então, se o sentido primário de sábado é 7º dia e não um dia de descanso, abre-se a possibilidade de haver alguma alteração, porque o dia, se é 7º ou primeiro, está dentro do aspecto provisório. Irmãs, está claro até aqui? Eu sei que a gente desce um pouco mais profundo na teologia e na história, mas eu espero que esteja ficando claro, tá bom? Então, mas vão haver objeções. Então, principalmente no Adventismo, nós vamos encontrar objeções a isso. Então, eu coloquei 3 aqui. A primeira delas, não pode haver nenhuma separação entre sábado e 7º dia. Então, os adventistas vão dizer isso. Eu confesso que eu não fui a fundo essa semana, assim, ver debate e tal. Depois no momento para aprofundar um pouco, eu posso fazer isso. Mas você sempre vai encontrar isso. Eles leem sábado na Bíblia e eles não fazem a separação entre isso e 7º dia. Então, não pode haver nenhuma separação entre sábado e 7º dia. Segundo, não há indicação clara no Novo Testamento de que tenha havido a abolição do 7º dia. Essa é uma
é um argumento, assim, que com 2 textos você derruba isso aqui, porque o Novo Testamento diz que o 7º dia foi abolido. Tem pelo menos 2 textos que são claros nesse sentido. Terceiro argumento, não há evidências bíblicas de que o domingo tenha substituído o 7º dia. Então eles vão usar basicamente esses 3 argumentos. Primeiro, sábado é 7º dia, não tem outro sentido. Segundo, não há indicação no Novo Testamento de abolição do 7º dia. Terceiro, não há evidências de que o domingo tenha substituído o 7º dia. E como é que nós respondemos? Aqui nós vamos lá para a parte final. Hoje o estudo é menor. Não vou terminar às 12h40, né? 12h35. Certo? Como é que nós respondemos a isso, irmãs? Como é que a fé reformada, e principalmente os padrões de Westminster, eles respondem a isso? Bom, em primeiro lugar, não é verdade. O Novo Testamento ele expressamente diz que o 7º dia foi abolido em Cristo. Um desses textos nós já lemos, né, lá em Leu. Ele diz aí que ninguém deve nos julgar por festas, lua nova ou sábados. Perceba que ele pega aí todo o calendário judaico, ou seja, os feriados anuais, mensais e o feriado semanal, que era o 7º dia. Ninguém vos julgue por isso. Por quê? Porque depois ele vai dizer, porque essas coisas têm sido sombras. Então o 7º dia era uma sombra no Antigo Testamento, apontando para algo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas vamos ler esse outro texto, Gálatas 4, 10 e 11. Eu vou pedir aqui para... O nome eu esqueço toda vez. Sim, para você, se puder, ler. Gálatas 4, 10 e 11. Já foi os 2? Então vejam que Paulo ele faz referência aí ao fato de que os Gálatas guardavam, eu vou até aqui olhar o versículo para citar direitinho, dias, meses, tempos e anos. Ele está fazendo referência aqui a todo o calendário do Antigo Testamento, que era composto de dias, de meses, tempos, também de anos. Havia anos de guarda, o 7º ano, né, o ano do descanso, e também o ano do jubileu. Então ele vai dizer, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Paulo indica aqui, então, que todos esses feriados veterotestamentários, eles caducaram uma vez que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Nós não ressuscitamos esses feriados. Aí alguém pode perguntar o seguinte, já que a gente está com um pouco de tempo aqui, e por que a gente comemora a Páscoa? Porque a Páscoa não era um feriado do Antigo Testamento? Veja, esse é um debate, eu já falei sobre isso aqui numa quinta-feira, esse é um debate bastante intrincado, até a página 2, dentro do movimento reformado. Muitas pessoas serão contra a celebração da Páscoa pelos cristãos, pelo fato de que a Páscoa era um feriado judaico, né, ali referente à saída do povo do Egito, e que, portanto, conforme Paulo diz, essas coisas caducaram. No entanto, irmãs, nós não comemoramos a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus deveria ser comemorada com pães asmos e ervas amargas. Você só poderia comer carne de cabeça do animal. Veja, nós não ressuscitamos nada disso. O que nós comemoramos é a ressurreição de Cristo. Agora, como ela aconteceu no feriado da Páscoa, no feriado judeu da Páscoa, essa comemoração ficou conhecida também como Páscoa. Mas nós não ressuscitamos o feriado lá do Antigo Testamento, ele ficou lá. O feriado da Páscoa foi substituído pelo quê? Alguém sabe? O pastor vai falar isso a partir de quinta-feira, eu acho. Qual é o cerimonial em que nós sentamos, comemos e bebemos? A ceia. A Páscoa foi substituída pela ceia. A rigor, nossa Páscoa é toda vez que a mesa é posta. Agora, nós comemoramos, sim, a ressurreição de Cristo no período em que se acredita em que de fato aconteceu sua paixão e sua ressurreição depois. O fato de que o nome dado a isso é Páscoa não significa dizer que nós estamos ressuscitando aquele feriado lá atrás dos judeus, tá bom? Então esse é o primeiro argumento. O Novo Testamento ele expressamente testifica a abolição dos dias de guarda da Antiga Aliança, tá bom? Ninguém mais pode ser obrigado a fazer isso. Ninguém pode ser constrangido, julgado por não guardar nenhum dos feriados da Antiga Aliança.
Segundo argumento, irmãs, e aí nós vamos para o texto que nós lemos no começo. Eu queria que você abrisse nesse texto de novo, Hebreus capítulo 4, se você saiu do texto, Hebreus 4, de 1 a 10. Aqui, irmãs, é um ponto muito importante da nossa reflexão aqui, por isso eu estabeleci esse texto como ponto de partida. Porque nesse texto aqui, o autor aos Hebreus, ele está exatamente falando aos seus leitores acerca da transitoriedade das coisas da antiga aliança e como elas foram substituídas por algo maior em Cristo Jesus. Aqui ele fala sobre o conceito tanto de descanso, que a gente vai ver aqui, como de sétimo dia. Então esse texto aqui, irmãs, ele parece apontar para o sentido anagógico do sábado. Aqui a gente entra num outro contexto, que é o de sentido anagógico. O que é sentido anagógico? Sentido anagógico diz respeito a algo que nós devemos esperar. Então, basicamente, o que o autor aos Hebreus vai dizer aqui é que o sábado, ele apontava, o sétimo dia dos judeus, ele apontava para algo. Você perceba aí que logo nos primeiros versículos, o autor ele vai dizer que o Senhor deu a Israel o sétimo dia como comemoração da criação. Veja aí que ele diz isso no versículo 4, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Então ele diz que o sétimo dia foi dado a Israel como rememória, como comemoração da criação. Mas ele também diz algo. O sétimo dia, o sábado, ele não apenas apontava para a criação, mas ele apontava para um descanso futuro. Você percebeu que o autor diz assim que eles comemoravam o sábado, o sétimo dia, pensando na criação, mas também porque esperavam um descanso. No entanto, ele vai dizer que Israel não entrou nesse descanso. Veja, o que foi que aconteceu com aquela primeira geração de israelitas que saiu do Egito? O que foi que aconteceu com eles? Com exceção de Josué e Calebe. Eles morreram no deserto. Em outras palavras, eles não entraram no descanso. Veja, e mesmo a segunda geração de judeus, o versículo 8 vai dizer que Josué não lhes deu descanso. Veja o versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Então ele diz aqui que até mesmo Josué, que entrou com aquela segunda geração de israelitas na terra prometida, ele não lhes deu descanso. Você lembra lá do finalzinho do livro de Josué, quando o autor vai dizer que Josué não conquistou todas as terras que era para ele conquistar. Essa missão ficou para os juízes fazerem, que também não fizeram. E quem completou isso? Davi, lá na frente. Davi vai conquistar a terra inteira. Além de Josué não ter conquistado toda a terra de Canaã, ele também não fez uma outra coisa. O povo de Israel não exterminou todos os incrédulos, que eles deveriam ter feito isso. Tanto é que a presença de povos pagãos no meio de Israel vai ser a razão para a apostasia no período dos juízes. Você vai encontrar isso logo no começo do livro dos juízes. Então, veja, preste atenção aqui. Qual é a relação que o autor está nos dizendo aqui? Ele está dizendo, irmãs, que o povo de Israel guardava o sétimo dia, tanto comemorando a criação, quanto esperando um outro descanso. O sábado servia como expectativa do descanso final. Esse descanso final não veio com Moisés, também não veio com Josué. E aqui, irmãos, o autor, ele escolhe falar de Josué por uma razão muito específica. No versículo 8, o nome de Josué ele é citado, literalmente. Ora, se Josué... Sabe qual é o nome de Josué em grego? Alguém arrisca? Em grego, eu vou dizer em grego, vocês vão saber como é em português. Jesus. Jesus. Jesus é a forma grega de Josué. Então, veja o que ele está dizendo aqui. O primeiro Jesus, Josué, não conseguiu dar descanso ao seu povo. E quem é que vai conseguir dar esse descanso? O segundo, Jesus. O Jesus, Deus encarnado. Então, esse é o ponto aqui. O sábado, ele também tinha esse propósito de apontar para o descanso que o Messias, que o Senhor Jesus, daria ao seu povo, tá certo? Dessa maneira, veja a conclusão disso. O descanso de Jesus na sepultura deve ser visto como o quê? O descanso final do sétimo dia e a sua consumação. Veja que o versículo 10 ele termina dizendo isso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus
também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Ele está falando de Cristo aqui. Da mesma forma como o Pai entrou no descanso de suas obras no 7º dia, ele criou o dia em quantos dias? Ele criou o mundo em quantos dias? 6 dias. E no 7º entrou no seu descanso. Ele pega o mesmo conceito e aplica a Cristo aqui. Cristo também descansou de suas obras no 7º dia. E aí quem percebe bem isso, irmãs, é o Johannes Gerhard dos Vos. Veja o que ele vai dizer. Eu achei muito interessante essa citação aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo, ao cumprir a grande obra de redenção, causou o fechamento da dispensação do Velho Testamento e a abertura da dispensação do Novo Testamento, do Pacto da Graça. A mudança do 7º para o 1º dia da semana é parte dessa mudança da dispensação. Veja agora, preste atenção agora. Já se chamou a atenção para o fato de que nosso Salvador foi crucificado em que dia? No 6º dia da semana, sepultado ao entardecer do 6º dia e permaneceu na sepultura o 7º dia inteiro e ressurgiu dos mortos no 1º dia da semana. Veja como as coisas não são por acaso. Jesus foi crucificado no 6º dia, na sexta-feira da paixão, não é isso? Veja, que hora ele faleceu? Às 3 horas da tarde, quando houve escuridão. Ele é sepultado momentos antes de começar o sábado. Veja, ele termina... Qual foi a última coisa que ele disse? Aliás, uma das últimas coisas que ele disse em sua crucificação: está consumado. Veja o que o autor diz: ele terminou suas obras, está consumado. E depois que ele diz isso, ele entra no descanso da sepultura. Exatamente no 7º dia. Ele começa a descansar na sepultura às 5 da tarde da sexta e passa o dia inteiro descansando. Então perceberam aí? Com isso, Jesus sepultou o 7º dia. Todo aquele descanso do Antigo Testamento apontava para o descanso que Jesus faria no 7º dia, o descanso da sua morte. E é isso que ele diz no final, olha. Cristo assim levou consigo para a sepultura o sábado do 7º dia do Velho Testamento e o deixou lá. E ao ressurgir, trouxe com ele o sábado do Novo Testamento, a ser guardado em que dia? No 1º dia da semana. Essa citação aqui é muito boa. Então veja que ele consegue capturar aí tudo aquilo para que apontava o Antigo Testamento. O sentido anagógico do sábado apontava para um descanso. Descanso esse que foi conquistado por Cristo em sua morte, em sua ressurreição, e que é simbolizado nesse descanso final da sepultura. Por isso, irmãs, desde que Cristo ressurgiu dentre os mortos, o dia da observância para os cristãos, o dia de memória para os cristãos, já não é mais o 7º dia, mas o 1º. Vocês lembram que eu falei um pouco atrás que o 4º mandamento serve para que nós lembremos, para que nós comemoremos duas coisas: a criação e a redenção. Lembram disso que eu falei? Criação, redenção. Você encontra essa referência no 7º dia do Antigo Testamento. O povo celebrava a criação, porque Deus descansou no 7º dia. Eles também celebravam a redenção. Quando você lê lá o 4º mandamento em Deuteronômio, o texto sagrado vai dizer assim: guarda o dia de sábado. Aí ele vai dizer assim: porque vocês foram escravos no Egito. Então veja, o 7º dia celebrava a criação, celebrava a redenção, a libertação do Egito. E o domingo celebra a mesma coisa. O domingo, irmãs, também celebra a criação. Você pode pensar, mas Deus não descansou. No momento da criação, Deus não descansou no 7º dia. Como é que o 1º dia agora pode ser uma celebração da criação? Veja, o que é que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a ressurreição de Cristo? Ele diz que Cristo é a primícia dos que dormem. A ideia, irmãs, ali é o seguinte: o corpo de Cristo ressuscitado é a primeira parte da nova criação. Toda a criação vai ser restaurada, e essa restauração começou na ressurreição de Cristo. Então vejam, o 7º dia celebrava a criação, o 1º dia celebra a recriação do mundo, que começou na ressurreição. O corpo de Cristo, que existe, é um corpo físico, está em algum lugar, no céu, né, conforme a Bíblia diz, ele é a primeira parte do novo mundo, a primeira parte do mundo recriado. Por isso, o 1º dia também celebra a criação, a nova criação, os novos céus e a nova terra, que haverá um dia. E também celebra a redenção, já que
a ressurreição marca a vitória de Cristo sobre a morte em benefício do seu povo. Então percebem aí como é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, celebrar a criação e a redenção. Isso acontecia no sétimo, acontece agora também no primeiro dia, tá bom? Ficou claro aqui? Então Jesus levou o sétimo dia para a sepultura consigo. E aí a gente tem mais alguns argumentos. Os apóstolos e a igreja primitiva viam o primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor. Então nós vamos encontrar mais de uma vez. Acho que aqui talvez não seja... Não, vamos ler, dá tempo. Vamos continuar aí então. Vou pedir para a Natália ler aí, por favor, se puder. Atos 20, versículo 7. A irmã Socorro Feitosa. 1 Coríntios 16, 2. Eu vou pedir para a Igno ler aí Apocalipse 1, 10. Atos 20, verso 7. Então vejam, eles estavam reunidos no primeiro dia, o texto diz, e aí há uma referência aí de duas coisas. Paulo prolongou o seu discurso. Que discurso é esse? Pregação. Então havia no domingo ajuntamento, pregação e também eles partiram o pão, celebração da ceia. O domingo, o primeiro dia, muito cedo foi identificado pelos cristãos como o dia para congregação, pregação e celebração da ceia. Próximo texto. Isso. Então Paulo determina que as igrejas gentílicas coletem ofertas para a igreja judaica no primeiro dia, que devia ser o dia do culto, o dia da congregação dos irmãos. Veja que a gente viu hoje faz 15 dias que no sábado o povo de Israel se reunia. E agora nós encontramos no domingo, no primeiro dia, o povo cristão se reunindo. Por último, Apocalipse 1:10. No dia do Senhor, fez referência à palavra dia do Senhor aí? Será que eu... Lê de novo, Igor. Isso, no dia do Senhor, perdi essa parte. Então vejam que João chama o primeiro dia de dia do Senhor. E aí a gente explicou isso hoje faz 15 dias. De onde é que ele retira essa expressão, dia do Senhor, da cabeça dele? Não, ele retira do Antigo Testamento, já que lá o sábado era chamado também de sábado do Senhor. Então ele retira essa linguagem lá do Antigo Testamento e aplica ao primeiro dia, tá bom? Um segundo argumento, então, aliás, não é o segundo, né? Mas então os apóstolos viam o primeiro dia como sendo o dia do Senhor. Um outro argumento, a substituição do sétimo dia pelo domingo é coerente com o princípio da celebração da libertação envolvida no quarto mandamento. Então Israel guardava o sétimo dia para comemorar a sua libertação do Egito. Os cristãos guardam ou observam o primeiro dia para celebrar a sua libertação do cativeiro da morte. Por último, o dia da ressurreição de Cristo, como memorial cristão, converge com o primeiro memorial da criação. A gente viu isso em Hebreus 4:10. O dia da ressurreição de Cristo é a inauguração da nova criação, do novo mundo, tá certo? Do mundo do porvir, dos novos céus, da nova terra. Por isso faz todo sentido que ele se torne o novo dia da celebração dos cristãos. Vejam, seria muito estranho que nós, tendo Cristo como Salvador, tivéssemos como dia de festa o dia em que ele permaneceu morto. Correto, Vilma? Seria muito estranho. Faz muito mais sentido que o dia que ele ressurge dentre os mortos passe a ser o dia de celebração do seu povo, tá bom? Por último, irmãs, na história da igreja houve uma progressiva compreensão da substituição do sétimo dia pelo domingo. Então isso não foi automático, tá bom? É uma coisa que às vezes até os adventistas se pegam bastante nisso. Você vai encontrar ainda comunidades cristãs no começo da história que ainda guardavam o sábado, é verdade. Você ainda vai encontrar isso. Mas à medida em que o tempo passou, essa certeza, esse entendimento foi sendo consolidado
de que o sétimo dia havia se tornado sombra e deveria ser substituído pelo primeiro. Então, o Joachim Duma, e eu vou procurar terminar com isso, nos seus 10 mandamentos, Manual para a Vida Cristã, ele faz um resumo, ele faz um inventário das evidências nos pais da igreja desse entendimento, de que o sábado não mais deveria ser um dia de guarda para os cristãos, mas sim o domingo. Então ele cita a Didaquê, um documento que eu citei outro dia aqui, que veja que é um documento bem antigo, ó, anos 100, quase na era apostólica ali. Ele vai dizer ainda, vai citar a carta aos Magnésios, que foi escrito por um pai da igreja chamado Inácio de Antioquia. Nesse documento, Inácio diz o seguinte, eu vou até citar aqui porque ele citou uma parte. Ele diz assim, os cristãos não mais observam o Shabá no sétimo dia, mas dirigem sua vida na direção do dia do Senhor, no primeiro dia, no qual sua vida é refrigerada por Ele mesmo e por sua morte. Então a gente encontra em datas tão antigas quanto essa ideia de o sábado ter caducado e sido substituído pelo domingo. Além disso, nós vamos ter Justino Marte, 150 depois de Cristo, Dionísio de Corinto, 170 depois de Cristo, nosso amigo Tertuliano, 200 depois de Cristo, o Concílio de Laodiceia, que é um concílio regional do ano 360, vai prescrever que os cristãos não mais guardem o sábado, mas sim o domingo. E, por fim, o Concílio de Orleans, 538, ano do Senhor, também traz o mesmo entendimento, tá bom? Então vejam que nós vemos pela Bíblia, por tudo que a Bíblia revela sobre o quarto mandamento, e também pela história da igreja, de maneira ampla, o entendimento de que o sábado ficou restrito até o momento o sétimo dia, entenda sábado como sétimo dia, nesse caso, ficou restrito até o momento da ressurreição de Cristo. Tá certo? Como eu disse no começo, mas o adventismo, nesse ponto, ele está muito isolado. Muito isolado. As testemunhas com ele são muito poucas. O entendimento muito majoritário, o entendimento esmagador na história da cristandade é que o sábado, o sétimo dia, caducou com a ressurreição de Cristo, tá bom? E aí eu quero finalizar mesmo tudo citando a Confissão de Fé de Westminster, 2 sessões do capítulo 21, que vai tratar sobre tudo que nós entendemos aqui, o que nós vimos nessas 3 semanas sobre o dia do Senhor. Aí ele diz assim, como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7, para ser um sábado, abre parênteses, descanso, não é sétimo dia, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado de domingo ou dia do Senhor. E que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Seção 7. Este sábado é santificado quando os homens, tendo devidamente preparado o seu coração, de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, essas 2 sessões encerram aí, resumem bem tudo que nós vimos até aqui. Que eu acabo de ler? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, sessões 6 e 7. Ok? Então, com isso, irmãos, nós encerramos aqui a análise do quarto mandamento. Vocês já conheciam isso, tenho certeza, mas é sempre bom a gente aprofundar e fixar. Mas ficou claro? Ficou claro por que não é mais sétimo dia, porque é o primeiro? Tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tá bom? Para que a gente possa ter convicção de por que nós fazemos da maneira como nós fazemos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Natália, pode falar depois, Célia.